Natal é uma festa que naturalmente mexe com os nossos sentimentos e com os sentimentos da maioria das pessoas que nós conhecemos. Além dos sentimentos, o Natal também muda, altera a nossa rotina diária, a rotina que temos na maioria dos dias do ano. Para muitos, Natal é festa, diversão e descanso. Para outros, é pressa, correria, muito trabalho, momento oportuno para também ganhar dinheiro. Para muitos, Natal é tempo de confraternizações, reencontros e alegrias. Para outros, é tempo de saudades, solidão e tristezas. No Natal, as pessoas ficam mais generosas, mais solidárias e também mais sensíveis. E diante de todas estas possibilidades que o Natal proporciona a todos nós e a maioria das pessoas que nós conhecemos, quero compartilhar rapidamente com os irmãos e irmãs nesta manhã alguns sentimentos que se fazem presentes na vida das pessoas nesta época do ano, tendo como base o texto que lemos há pouco, pois o primeiro Natal, o nascimento de Jesus Cristo, provocou também vários sentimentos, e por causa desses sentimentos, várias reações diferentes na população de toda Jerusalém. E o motivo principal dos sentimentos e reações provocados nas pessoas com o nascimento de Jesus, há praticamente 2000 anos atrás, é a pergunta feita pelos magos, quando chegaram no palácio do rei Herodes. Os magos que vieram do Oriente para conhecer Jesus e contemplar Jesus. Ao chegar no palácio do rei, os magos perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Diante desta pergunta, diante da concepção de Jesus como rei e como aquele que reina sobre todas as coisas, não há neutralidade, não há parcialidade, não há como ficar no meio do caminho diante desta pergunta: onde está o rei dos judeus? É possível duas decisões: a aceitação de Jesus como de fato rei, ou então a rejeição. E é isto que vemos nos principais personagens citados no texto de Mateus, no capítulo 2, do 1º ao versículo de número 15. O primeiro sentimento, ou as tendências de sentimentos que nós percebemos nesse texto, é pautada pela insatisfação, pela insegurança e até mesmo pela ameaça. Há pessoas que, com a mensagem do nascimento de Jesus e do reinado de Jesus sobre o mundo, ficam profundamente insatisfeitas, inseguras e se sentem ameaçadas. Pode ser também que ignorem a Jesus como rei, a Jesus como sendo filho de Deus, a Jesus como sendo o próprio Deus que veio a este mundo e que é rei sobre a sua vida, rei sobre a nossa vida, rei sobre o mundo em que nós vivemos. Essas pessoas sentem-se incomodadas, sentem-se insatisfeitas com esta mensagem. E sentem também incomodadas, insatisfeitas com a alegria de outras pessoas que estão ao seu redor nesta época do ano.
seja por causa do nascimento de Jesus ou do reinado de Jesus, seja pelo incômodo provocado pela alegria de quem está ao seu redor, pessoas insatisfeitas, inseguras e ameaçadas com a mensagem do Natal podem alimentar uma satisfação tão grande em si, que são capazes de até praticarem o mal. Ou seja, além de não se alegrarem, não se sentirem contagiadas pelo Natal, pela mensagem bonita que o Natal tem enquanto nascimento de Jesus, estas pessoas buscam estragar, prejudicar e até mesmo entristecer o Natal de quem está próximo de si. Isso acontece muitas vezes porque Jesus significa ameaça. Ameaça para o estilo de vida pecaminoso e apegado às coisas deste mundo. Isto aconteceu com o rei Herodes. Geralmente, quem ama o poder, as riquezas deste mundo, quem só pensa em si e no seu próprio bem-estar, quem não quer saber de Deus em sua vida, fica ameaçado com a chegada do menino Jesus, que é rei e que tem, segundo o profeta Isaías, o governo sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Herodes, o rei Herodes, ficou alarmado, inseguro, insatisfeito com o nascimento de Jesus. Os magos chegaram até o seu palácio e perguntaram: onde está Jesus, o rei dos judeus? E ele ficou profundamente incomodado e se sentiu ameaçado por causa desta pergunta: onde está o rei dos judeus? A sua insatisfação, insegurança e o fato de se sentir ameaçado tomaram proporções tão elevadas que ele se revelou um homem cruel, violento, frio, insensível e maldoso. Em Mateus 2,16 diz o seguinte: Herodes enfureceu-se grandemente e, como consequência, mandou matar os meninos de 2 anos de idade para baixo, tanto na cidade de Jerusalém, ou melhor, de Belém, onde Jesus havia nascido, como também em seus arredores. A pessoa que fica insegura, a pessoa que se sente ameaçada, insatisfeita com o nascimento de Jesus, é motivada até mesmo a provocar males na vida de tantas outras pessoas. Mas também nesse texto nós encontramos o sentimento de indiferença. Há pessoas que celebram o Natal, mas não conhecem o real sentido, ou a mensagem principal, verdadeira do Natal, não conhecem o significado desta data. Sendo assim, celebram o Natal com certa superficialidade. Participam das festas, dos encontros, dos momentos de alegria, mas tudo isso é passageiro. Acaba o Natal e tudo volta ao normal. Foi mais uma celebração que pouco mexeu, que pouco impactou, que pouco transformou a vida dessas pessoas que são indiferentes ao menino Jesus e ao reinado de Jesus sobre o mundo. Isso acontece porque estas pessoas são indiferentes a Jesus, até já ouviram falar do menino que nasceu em Belém, ouviram a sua história, sabem que Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, mas preferem Jesus longe, preferem Jesus distante. E no texto que nós lemos, encontramos os principais sacerdotes, como diz o texto, e escribas, que foram indagados por Herodes: onde está este menino que nasceu? Onde está o rei dos judeus? O que diz as profecias do Antigo Testamento?
sobre este menino. E tomando conhecimento do nascimento de Jesus, os principais sacerdotes e escribas souberam precisar o local onde Jesus nascera, mas não demonstraram o mínimo de interesse de irem até Jesus, de conhecerem o Filho de Deus, de celebrarem a Deus pelo nascimento do rei dos judeus, do rei deste mundo. Não demonstraram interesse em conhecer o Cristo que nascera, que é o Salvador do mundo. Reagiram com indiferença. As profecias dizem isto, é em Belém. O menino nasceu, os magos estavam lá, portadores da boa nova. Mas os principais sacerdotes e escribas tomaram a decisão de se sentirem indiferentes ao nascimento do menino Jesus e ao significado desta criança para toda a humanidade. Por fim, o terceiro sentimento que nós encontramos no texto lido é o sentimento de adoração. Esse sentimento está representado no texto pelos magos que saíram do Oriente, um lugar distante, lugar longe de Jerusalém, para conhecer o menino, o rei dos judeus. Os magos fizeram uma longa caminhada para chegar até Jesus. Os magos não mediram esforços para conhecer o menino que viera da parte de Deus e que era o próprio Deus. Diz o texto que ao chegarem, os magos se alegraram e foram tomados por grande e intenso júbilo. Versículo 10 de Mateus, capítulo 2. Diz ainda o texto que eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante deste menino, desta criança, o adoraram. O adoraram. E é interessante destacar também que os magos, no início da sua viagem, como nos diz o texto, já saíram de onde estavam, do Oriente, e se dirigiam até Belém com este sentimento: viemos para adorar o rei dos judeus. A seguir, quando viram Jesus, foram tomados de grande alegria, momento singelo, momento único na vida daqueles magos. Diz o texto que cada um entregou o seu presente a Jesus: ouro, incenso e mirra. E esses presentes significam que os magos reconheceram Jesus como rei, por isso o ouro como presente. Reconheceram a divindade de Jesus, por isso o incenso. Reconheceram o sumo sacerdócio de Jesus, ou seja, que Jesus realizaria o sacrifício perfeito em favor de toda a humanidade. Reconheceram que Jesus iria sofrer pelos pecados de todas as pessoas, por isso a mirra. Nesse sentido, adoração significa ir ao encontro de Jesus com o coração aberto e sincero, reconhecendo Jesus como Rei, como o próprio Deus encarnado, o Verbo de Deus que se fez carne e que habitou entre nós cheio de graça e de verdade, por meio do Verbo encarnado, por meio dessa criança. Nós contemplamos a glória de Deus em nosso favor. Adoração significa não só reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é Rei e que veio a este mundo, mas adoração significa também coração disposto a servir a este Deus, coração disposto a corresponder com esse Deus, coração disposto para a comunhão com este Deus. Apesar de toda a simplicidade do local em que Jesus nascera, assim como a simplicidade de José e Maria, os magos não deixaram de reconhecer a importância de Jesus e por isto o adoraram como Rei de toda a criação. Esse deve ser o sentimento de todos nós, neste Natal e a cada Natal
que nós celebramos. Adoração. Adoração a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Adoração a Jesus, o menino que nasceu em Belém, pois Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei e estabeleceu o reino de Deus no mundo em que nós vivemos. Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa esperança. Para concluir, talvez você conheça pessoas que celebram o Natal com profunda insatisfação em seu coração, ou então pessoas que celebram o Natal com indiferença ao menino Jesus. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a dar um bonito testemunho acerca do nascimento de Jesus. Celebre o Natal com um sentimento de adoração, com o coração voltado para Deus, dando assim esse testemunho para as pessoas que estão ao seu redor e que podem demonstrar insatisfação ou indiferença ao Filho de Deus. E se porventura você celebra o Natal com insatisfação e com indiferença, este é o seu sentimento, é isso que está em seu coração, então eu convido você para celebrar um Natal diferente neste ano. Reconheça de maneira sincera em sua vida Jesus como Filho de Deus. Ore, peça para Deus colocar em seu coração o verdadeiro sentido do Natal e adore, creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém.